Muito bem, Arena Alterosa no ar, muito bom dia para você, obrigado pela sua companhia. Bora falar de esporte a partir de agora até às 11h30. Eu, Fernando Júnior, levo até você o melhor do nosso esporte regional, Zona da Mata, Campo das Vertentes. Receba o nosso abraço, o nosso carinho e vamos junto até às 11h30. Olha só, no programa de hoje vamos falar tudo sobre Copa do Brasil, Sul-Americana e, claro, por que não, Campeonato Brasileiro da Série C e também a Copa Alterosa, que chega aí aos jogos da volta, né, das quartas de final da Copa Alterosa, jogos decisivos, onde sairão aí os semifinalistas dessa competição. E aí a gente vai conversar hoje com um camarada que está acompanhando tudo também sobre a Copa Alterosa, está cobrindo os jogos, está acompanhando rodada por rodada, e a gente está aqui com o Fábio Reoli, nosso parceiro hoje, e a gente vai abrir o programa falando do que ele mais gosta, que é derrota do Vasco da Gama, tá certo? É bom, né? E hoje tem chute também do placar do Flamengo. Hoje tem jogo do Flamengo. É engraçado, né? O Flamengo não jogou ontem. Aí de jogo na quinta-feira, a gente pensa assim, o Arena vai voltar na segunda. Só que a gente recebe uma ligação e fala assim, rapaz, isso é uma entrevista legal do Flamengo. Se quiser colocar aí para chamar para o jogo, gata ela aí no programa. Você já faz ideia de quem que é, né? Ah, o Peterson, né, cara? É uma figura. Olha só, Bahia 3, Vasco da Gama 0. Vamos abrir o programa falando de Copa do Brasil. E aí, enquanto a gente vê os gols, né? Vamos ver os 3 gols do Bahia. Pode rodar pra gente. O primeiro gol, um golaço, né? Depois da bobeada na zaga do Vasco, a defesa do Vasco da Gama. O Zé Rafael vai fazer esse golaço aí, Fábio. Dá aquela chapada bonita na bola, sem chance para o Martim. E agora tomar de 3-0 para o Bahia. O Vasco é assim, né? Perde 4, devolve 4, agora perde 3. Vai devolver 3 no jogo da volta? Complicado, né? E aí o Vinícius, né, que já jogou no Tupi, um jogador que é ofensivo, gosta daquela provocada, né? Mas é um bom jogador. E o Zé Rafael, que no começo da temporada teve até cogitado para ir para o Palmeiras, é um grande jogador. Muito bom. Né? Se nessa temporada aí ele não sair, com certeza no final ele vai para um time grande que é bom jogador. Os gols foram marcados por Zé Rafael, esse primeiro gol que a gente viu, o golaço, né? O segundo, Edgar Júnior, aos 24 vai fazer esse gol. Mais uma bobeada, né? A defesa do Vasco, bola aérea, o Edgar Júnior, ele subiu sozinho. Na verdade, quem vacilou foi o De Sábado, né? Que deixou ele sair lá de fora da área. E o terceiro gol do Bahia, né? Aí já no segundo tempo, o Vinícius, que marcou aos 4 minutos, fez o terceiro, garantindo essa vitória do Bahia. Agora, o Vasco, né? A gente viu na entrevista do Zé Ricardo ontem, falando que o Kelvin ainda não está em condição de jogar os 90 minutos, mas é um bom jogador que retorna. O Vasco tem alguns bons jogadores que estão retornando, né? De lesão, enfim. Só que tá oscilando muito, né, Fábio? Não, e assim, a culpa não é do treinador, não é dos jogadores, né? Isso é um reflexo do que acontece com a diretoria. Muito escândalo de corrupção com esse novo presidente aí, o Campelo, que até agora não conseguiu explicar aí algumas retiradas de dinheiro que foi feito em alguns bordeiros aí do time do Vasco. Então tá complicado. Isso reflete muito no caminhar das competições, né, Fernando? Lembrando que o próximo jogo, né, o jogo da volta é no dia 16, né, 16 de julho. Então vai demorar um pouquinho ainda, né, para acontecer esse jogo da volta. 16 de julho provavelmente vai estar o quê? Um dia depois do final da Copa do Mundo? Começa no dia 15, né, ou 16 de junho, um mês de Copa. Deve ser depois da decisão aí da Copa do Mundo. Da Copa do Brasil, né, daqui a pouco a gente vai falar do Flamengo, né, que joga hoje contra a Ponte Preta. Lembrando que o Flamengo, como venceu o jogo de ida lá, né, venceu por 1-0, então joga com a vantagem do empate. Só que agora da Copa do Brasil vamos para a Sul-Americana, mais um carioca que entrou em campo na noite de ontem, está falando do Botafogo. A gente tem as imagens aí dos melhores momentos. O Botafogo enfrentou o Audax Italiano e como tinha vencido por 2-1 o jogo de ida, no jogo da volta, o empate em 1-1, o Botafogo passou, né, avançou na Sul-Americana. Você tá rindo por quê? Não, porque assim, o pessoal que não conhece o Audax Italiano, eu vou fazer uma comparação para você entender. Quem que é o Audax Italiano aqui no Brasil? É o Tupinambás do Chile. Entendi. Então, 1-1 você está dizendo que o Botafogo nem cumpriu com sua obrigação, não, certo? Assim, o time deles é muito fraco. 1-1, o gol do Botafogo foi marcado por Matheus Fernandes. Agora a gente vê nos melhores momentos, as imagens são da Fox Sports, o que o Botafogo perdeu de gol. Não é brincadeira não, né? O time deles é limitadíssimo. Olha, o Botafogo vai perder a gente vai ver na sequência o Chiesa, né? A bola que ele ficou sozinho, ele preferiu tocar em vez de finalizar. Ou seja, o Botafogo poderia ter feito 3, 4 gols, só que perdeu muito gol. O Pimpão também perdeu o gol, sozinho com o goleiro, tentou encobrir, né? E aí o Botafogo fez 1-0, mas levou o gol de empate. Passou bastante aperto. Aí o gol do Matheus Fernandes, bom jogador, né, do Botafogo. Bom jogador e assim, o goleiro também, né,
adiantado, nem foi na bola. Então você vê que é um time bem amador. Você falou em goleiro, falaram que alguns, né, dizem que o Jefferson falhou no gol do empate. Você achou? Foi meio parecido, né? Um chute de fora da área e tal. Olha lá. Mas esse aí eu achei um chute muito forte no canto, ele apesar de ter sido de meia altura para rasteiro, né? A bola do Jefferson parece que pegou um efeito, assim, mas ele tem muito crédito com a torcida, né? É um ídolo, então e também não fez muita diferença no placar, não. Olha só, na agora, classificação. Agora a gente vê... Que gol, hein, rapaz? Esse aí, inacreditável, né? Agora esse lance, olha só, o Chiesa sozinho tem a chance de finalizar, demora a passar, quando passa ali pro... Parece que é o... Não sei se é o Pimpão, se é o Lindoso que tá ali, chegando. Demorou muito a pensar, né? O atacante não pode demorar tanto assim, não. E aí o gol, olha lá. A bola vai mais ou menos no meio, né? A do Matheus Fernandes foi no canto. Essa bola ela vai exatamente no meio do gol. Não sei se houve algum desvio ali, foi rápido, né? Mas aí o Jefferson não pegou. Então, 1-1, o que importa é que o Botafogo passou, né, de fase. O jogo foi no Engenhão, 8.251 pagantes, né, estiveram ontem assistindo Botafogo e Audax Italiano. Botafogo que agora no Brasileiro tem um clássico, né? Enfrenta o Fluminense na segunda-feira, às 8 da noite. Os dois times tentando se virar aí no Campeonato Brasileiro. Isso é um jogão. O seu jogão foi sério ou foi mais ou menos? Não, vai ser um jogo, um clássico, né? Não sinto de firmeza não, mas, bom. Vai ser um jogo bom. CrossFit, já praticou alguma vez na sua vida? Eu não pratiquei, mas se eu tivesse que fazer alguma coisa, eu faria o CrossFit, que eu acho que a academia, para mim, é muito repetitivo. O CrossFit eu acho que daria. Se tivesse que fazer, demora muito para chegar? Ou... eu tô lesionado, né? Já tem um tempinho que eu tô lesionado, 5 anos. Então tá, então vamos falar de quem tem feito CrossFit, quem tem praticado CrossFit, praticado muito bem, né? O atleta Diogo. É um juiz forano que pela terceira vez consecutiva participa da principal competição de CrossFit do mundo todo. A gente vai acompanhar um pouquinho da história dele e como que ele tá ranqueado. Vamos ver. Diogo tem 37 anos. Ele se classificou para a fase eliminatória do CrossFit Games. Até agora já fez 9 provas. Todas são gravadas com a presença de um instrutor credenciado e enviadas para análise dos organizadores. A primeira etapa é aberta para qualquer um. Depois ele passa para mais uma eliminatória e nessa só avançam os 200 melhores do mundo. É a terceira participação do Diogo na competição e a cada ano ele vem melhorando. Em 2017, terminou na posição de 237 e este ano já melhorou quase 60 colocações até agora. Eu tive total apoio dos coaches aqui da CrossFit de Fora, né, em especial o coach Bruno Gomes aí, que fez uma periodização, fez um trabalho voltado nas minhas deficiências, né, com todo o apoio dos coaches da CrossFit de Fora, voltados para mim realmente, né. Antigamente era uma periodização como era específica e agora com o desenvolvimento aqui dos coaches aqui, a gente fez uma periodização específica em cima das minhas deficiências, treinando muito coisa que eu ainda era falho, ainda é falho, é um esporte que tem, ele é muito multidisciplinar, então a gente participa de provas mais diversas possíveis, né? Então a gente está tentando, cada dia a gente vai achando mais deficiências, né? Um desses professores é o Marcelo. Ele é doutor em ciência do desporto e acompanha essa evolução. Levantamos a pirâmide do treinamento, desde a nutrição quanto as modalidades básicas, o cardio, o ginástico e os exercícios de levantamento de peso, na qual ele foi evoluindo, primeiramente na técnica do movimento, aprimorando bastante a técnica e a consistência, né? E a carga ela foi sendo levantada, aumentada aos poucos, conforme ele vai ganhando essa habilidade ao longo do tempo. As últimas 4 provas gravadas pelo Diogo vão ser avaliadas. A colocação final dele ainda pode mudar. Os 20 melhores do mundo avançam para a fase presencial do CrossFit Games. O atleta planeja chegar nessa fase em 3 anos. Ainda é muito duro, ainda né? A gente esteve conversando isso um ano atrás, né? A gente teve uma evolução, ainda é muito duro chegar no nível dos americanos ainda, né? Mas o Brasil vem cada dia mais, cada ano mais, estando mais perto, estando mais próximo. E eu acredito que nessa batida aí, mais uns 2 anos, uns 3 anos, a gente consegue beliscar alguma coisa aí e tá representando a cidade, o estado e o Brasil no CrossFit Games. Atingir esse nível não é para qualquer um, mas a prática da modalidade é bem democrática.
CrossFit é uma atividade como outra qualquer e ele tem um objetivo de condicionamento físico geral, tanto que ele trabalha diversas habilidades físicas, ele não é voltado para uma habilidade, só força ou só resistência, então ele tenta mesclar isso para gerar um condicionamento melhor. Nisso a gente consegue trabalhar de uma forma adaptativa qualquer indivíduo, independente de idade, de condicionamento físico, a gente tem exercícios que são adaptados para qualquer nível de situação. Legal, parabéns pro Diogo, né? E apesar do Diogo já aconteceu essa terceira etapa, né? Ele não passou. Então é o seguinte, apesar dele não ter passado, olha só, ele subiu 38 posições, né, e ocupa o lugar de 140 no ranking. Só lembrando que a próxima etapa acontece em agosto nos Estados Unidos. Gostou da reportagem? Legal, Fernando. Eu fui fazer uma Copa Alterosa Sub-20, aí eu percebi que estava tendo um barulho ali na quadra do esporte e fui ver o que era. Estava tendo uma competição de crossfit, né? Na hora que eu entrei com o meu equipamento para poder fazer umas filmagens, o pessoal, pô, tá entrando um ET, porque todo mundo fortinho, né? Chega eu, barrigudinho lá, o pessoal, mas esse cara vai competir? Que eu cheguei, tudo na bolsa, eu cheguei com uma bolsa grande, parecia competidor, né? Mas você ouviu, né, que a modalidade democrática é para perder peso também, então eu, você, Zé Urso, né, todo mundo pode participar um pouquinho. Mas no campeonato lá o nível tava muito alto, né? Tá alto, né? Não dava, não. E falando em nível alto, o Diogo, né, que hoje eu acho, né, que não tem ninguém que vive fora que está tão bem ranqueado quanto ele, né? Parabéns pelos treinos, parabéns pelo sucesso aí nas competições e a gente segue torcendo para você, né, nessa próxima etapa que acontece em agosto nos Estados Unidos. Vamos fazer uma pausa, na volta a gente retorna falando sobre o Tupi, né, que tenta se recuperar na Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Flamengo, que joga a Copa do Brasil hoje, logo mais, né, e também Copa Alterosa, quartas de final, os jogos da volta. A gente vai refrescar sua memória, mostrar, né, como foram os primeiros jogos e também falar da expectativa agora para os jogos da volta da Copa Alterosa. Fica aí que é rapidinho, a gente já volta. De volta com a Arena Alterosa, Flamengo e Ponte Preta jogam hoje pela Copa do Brasil, jogo da volta das oitavas de final. Daqui a pouquinho o Fábio Roller vai falar da expectativa para essa partida, só que antes a gente vai ouvir a entrevista do Lucas Paquetá, a coletiva que ele deu, né? E o Lucas tem jogado muito bem, tem se destacado no Flamengo há muito tempo, desde que subiu ao profissional, né? E aí já começa a despertar, né, nos times europeus o interesse. E ele falou também nessa entrevista sobre possível interesse desses clubes e se há a possibilidade dele aceitar ou não as propostas. Primeiramente eu fico feliz, né, pelo carinho que a torcida tem comigo. Procuro corresponder ao máximo às expectativas deles. E em relação a isso, acho que está tudo muito certo. Eu tenho contrato com o Flamengo até 2020. E lá em casa, como você já disse, a gente não conversa sobre isso. O meu maior foco é estar podendo dar o meu melhor aqui para o clube e ajudando o Flamengo com os resultados positivos. Hoje você coloca o Paquetá como um dos principais jogadores? Coloco sim uma. Ele tem algumas vantagens que outros jogadores que chegaram nesse nível. Ele não é um jogador de cair, ele é um jogador habilidoso, joga pro time. E é um jogador que está numa fase, você vai falar assim, você é flamenguista falando isso, mas ele, dentro do que os Tite está fazendo experiência aí, Talisca, William José, eu levo o Paquetá. Tá no que nível, um é novo, e assim, quando o Ronaldo Fenômeno foi também para a Copa, ele tinha 19 anos, entendeu? Levo ele não foi na Copa para jogar, mas foi para fazer uma experiência. E assim, sobre ele ir embora, né, já circulou alguma especulação aí do Inter de Milão, né? Chegar com a maleta, vai embora. Não tem jeito, não. Chegou com o pacote aí, vai embora. Agora é o seguinte, vou falar um pouquinho do jogo. Hoje, às 7h30 da noite, Flamengo e Ponte Preta. Flamengo 1-0 no jogo de ida. Agora tem a vantagem do empate. 48 mil ingressos já vendidos. E aí? Eu sou suspeito para falar o placar hoje. Porque hoje eu morei em Campinas, entendeu? Eu tenho uma camisa da Ponte Preta dada por um amigo meu. Você tem um carinho pela marcada? Tenho um carinho pela Ponte Preta. Então hoje o jogo difícil, jogo complicado. 4-0 pro Flamengo. Tá gravando, hein? 4-0 segunda-feira a gente vai mostrar se foi. Você gosta de placar apertado, né? Gosto desses placares assim, porque a gente, né, que gosta de esporte, faz cobertura esportiva, a gente gosta de gol. 0-0 não dá. Daqui a pouquinho a gente vai falar da Copa Alterosa, aí eu quero ver se você vai dar placar assim, você vai ficar em cima do muro. Só que antes, vamos agora falar um pouquinho da seleção brasileira. Você falou que o Lucas Paquetá merece uma vaguinha na seleção. A seleção, falar de Copa do Mundo, sabe por quê? Nessa semana a gente teve uma notícia que preocupa, né, alguns torcedores da seleção brasileira, que foi a lesão
do lateral direito, Daniel Alves. A gente tem as imagens aí que mostram o momento em que ele machucou. Foi na final da Copa da França, né? O Paris já estava ganhando de 2-0, o Paris Saint-Germain. E aí ele tentando voltar ali na marcação, o Fábio, ele acaba machucando o joelho, né? Eles falam de um problema ali no ligamento cruzado anterior. E aí o médico da seleção está indo hoje lá para a França para poder dar uma olhada nos exames, saber como que o Daniel está, avaliar também o Neymar. Né? Agora, é o seguinte, né? Lógico que eu não estou falando que ele vai ficar fora, mas hoje em dia, se tirar o Daniel Alves, não só pela experiência, né? O próprio talento dele no lateral direita hoje vai fazer bastante falta, né? É pela liderança também, só que assim, é um cara muito experiente, que eu acho que ele foi muito inocente nesse jogo. Não é uma crítica, não. Assim, é chamando atenção pro momento, né? Faltando pouco tempo para a Copa, o time era da 3ª divisão da França, o jogo já estava 2-0, faltava 10 minutos para acabar o jogo. Então, eu acho que ele foi inocente e foi displicente aí. E aí, só lembrando que na segunda-feira o Tite já precisa dar a convocação, né? Para os jogadores da Copa do Mundo. Por isso, essa importância do médico da seleção, né? Ter ido para a França para poder avaliar o Daniel Alves e também o Neymar. Agora, se o Daniel ficar fora, quem que você acha que ele entra aí? Rodinei? Pará. Vou falar sério. Hoje é difícil, né? Você falar um lateral direito assim que... o Tite de imediato vai para a seleção brasileira, né? Lateral esquerda a gente acha bastante, né? Agora, lateral direita, assim, que você fala que é unanimidade aí, que a galera pede, que joga, a gente não sabe. Tem aqui alguns nomes, ó, o Peterson colocou pra gente, que disputam essa vaga de reserva, né, do Daniel. O Fagner do Corinthians, o próprio Danilo, né, do Manchester City, e o Rafinha do Bayern de Munique disputam essa vaga aí pra reserva do Daniel Alves. Esses três aí, quem que você levaria? Fagner, Danilo, Rafinha? O Rafinha entregou o jogo aí apesar de estar 12 anos no Bayern, entregou o jogo aí na Champions. O Fagner ainda é um jogador que ele não é nem unanimidade no Corinthians. Eu acho ele um jogador bem limitado. Eu levaria o Danilo, porque teve uma passagem muito boa no Porto, não se firmou no Real Madrid, mas é um jogador assim, que tem uma bagagem, pode fazer aí a diferença. Né? Deve estar doido para jogar a Copa do Mundo, né? Então vamos falar o seguinte agora, da Copa do Mundo, vamos vir para a nossa realidade? Vamos falar de Brasileirão da Série C, vamos falar do Tupi, que está passando um perrengue em 4 jogos, perdeu 3, né? E aí 3 jogos de 1-0, né? Ontem a nossa equipe acompanhou o treino do Tupi, que está se preparando para enfrentar o Botafogo, que é mais uma pedreira que vem aí pela frente. A fase do Tupi não é boa. Além de somar apenas 3 pontos em 12 disputas, o time, comandado por Ricardo Leão, vem com 3 derrotas seguidas. Tá faltando a gente fazer os gols, né? E ter aquela tensão no jogo todo para não tomar. São detalhes, né? A gente tomou um golzinho no finalzinho do jogo, né? Durante a partida, numa situação de rebote. É uma situação de desatenção da equipe, né? De um ou outro atleta, e está faltando a gente ter o maior capricho, a maior qualidade, né? E aquela certeza que nós vamos fazer o gol. A tentativa de recuperação vai ser este sábado, às 4 horas da tarde, contra o Botafogo de São Paulo. O time está em 2º lugar do Grupo B do Campeonato Brasileiro, com 8 pontos, enquanto o Tupi está em 9º lugar, com 3 pontos. Falta foco, falta a gente dedicar um pouquinho mais, falta correr um pouco mais, conversar mais, porque as derrotas não estão vindo à toa, né? São 3 derrotas seguidas, a gente sabe que é difícil vencer todos os jogos, só que não pode deixar essa sequência de derrotas aí crescer, né? E a gente tem que acabar com essa sequência nesse sábado. Acho que tendo 2 jogos em casa, a nossa força dentro de casa já aumenta. Mas a gente procura jogar jogo a jogo, passo a passo, para não deixar os pontos escapar, como foi contra o Operário, para a gente conseguir os 3 pontos contra o Botafogo e depois pensar no outro jogo. O time adversário é treinado por Léo Condé. Ele começou sua carreira no futebol de base do time Carijó e depois se tornou técnico profissional do Tupi. Mesmo diante a um adversário forte no campeonato, o atual técnico vai buscar resultados positivos. É um treinador que eu conheço também, né? Ele é muito qualificado, né? Faz trabalhos, né, bons. Se formou praticamente aqui na cidade, todo mundo tem um carinho muito grande com ele, o Tupi tem um carinho muito grande, mas é um adversário, como a gente tem adversários que a gente gosta também, atletas que a gente já trabalhou, e vamos fazer o nosso melhor. Eu sei que ele vai fazer o melhor dele lá, e a gente espera que o nosso melhor seja suficiente para ganhar o jogo.
O Ricardo Leão, agora a entrevista do Léo, né, do Léo Costa, para mim, eu acho que foi mais consciente, né? Ele fala que, ó, derrota não tá vindo à toa, tem que correr mais, tem que se esforçar mais, inclusive pegando o Botafogo, que é uma pedreira, e eu coloco hoje, na Série C, um dos favoritos para subir, o Botafogo de São Paulo. Eu confio no Ricardo Leão. Eu confio pelo trabalho que ele fez no Mineiro. Eu confio no atacante Reis. É um atacante, ele não fez muitos gols, mas ele abre um espaço, ele chama para quem vem de trás. Ele voltou essa semana. Eu gosto muito do tipo de jogo que ele faz. E assim, o Tupi perdeu de 1-0. Não é time que veio aqui e dominou o Tupi. Foi um jogo de igual para igual que o Tupi no final, né, deu aquela bobeada e tomou o gol. Mas eu acredito muito no Tupi ainda na Série C. Lembrando que o Tupi agora faz uma sequência de 2 jogos, né, em Juiz de Fora, começando por sábado às 4 da tarde contra o Botafogo. E claro, a gente vai estar acompanhando para trazer para você na segunda-feira todos os detalhes de Tupi e Botafogo pela Série C do Campeonato Brasileiro. Mais uma pausa no Arena para você que é da região, está querendo saber tudo sobre o Copa Alterosa, continue aí que daqui a pouquinho a gente volta. Inclusive tem recado de um jogador do Manchester City que está acompanhando a Copa Alterosa, desejando boa sorte para um dos clubes, daqui a pouquinho. Vamos falar de Copa Alterosa nesse final de semana, quartas de final, jogos da volta. E aí, para refrescar a sua memória, bora ver os gols do jogo da ida para a gente também falar, né, quem tem a vantagem agora ou não. Jogando em Belmiro Braga, Trintões e Núcleo Esportivo de São João Nepomuceno, jogo que ficou em 1-1 e o Diogo marcou esse golaço de fora da área, uma bomba fazendo 1-0 para o Trintões e o Núcleo empatou nessa cobrança de falta, o Emerson. Deixou tudo igual, Trintões 1, Núcleo Esportivo 1. Na sequência, a gente está vendo o Ayup aí que deu entrevista após o jogo, né? O técnico de São João Nepomuceno faz um belíssimo trabalho lá na cidade. Só que o próximo jogo é do ADF, a gente vai para o Minas então. Minas 6-0 no Santanense, goleada, hein, Fábio Reoli? O time do Santanense, eu fiz alguns jogos dele contra ele, tá? Não acho um time ruim, deve ter vindo quebrado para esse jogo. O time do Minas é muito bom, mas o time do Santanense, o placar não mostra a realidade do time que não, Santanense. A gente está vendo aí o Ademilson, né, marcando o primeiro gol, depois o Túlio vai marcar 3 dos 6 gols e ainda tem o gol do Romário também do Léo. Você tem novidade aí na Copa, né? Você está sabendo de algumas coisas aí que a gente não tá, né? O que é? Assim, não é informação, não é cravado não, mas eu tô sabendo que esse ataque aí do Minas pode pintar aí o Ian. Ian do Tupinambás. Do Tupinambás. Pode pintar aí. Pode ser então uma dupla de ataque do Bahia, tá? Ademilson, né, que já tá por lá, e o Ian pode chegar. Esse trio aí, né, Túlio, Ademilson e Ian, pode... E aí você vê a força da Copa Alterosa, né, trazendo aí uma dupla de ataque consagrada, né. Mas só especulação, ainda não tá firmado não. Vamos ver quinta-feira, né, hoje mais tarde, na hora que sair a listagem, vamos ver se o nome do Ian vai estar na listagem aí. Quem jogou muito nessa partida também foi o lateral esquerdo, Thiaguinho, né? A gente está vendo ele aí fazendo jogada, 4 passes, rapaz, os 6 gols, 4 saíram dos pés do lateral esquerdo, Thiaguinho, que jogou muito tempo no Tupi, né? Estava na Europa e voltou agora para Juiz de Fora, está reforçando o Minas na Copa Alterosa. Então, Minas 6, Santanense 0. Além desse jogo, nós tivemos o ADF, né? Enfrentando a seleção de Matias Barbosa, o ADF venceu por 1-0 e Eubanquense e Twister que ficaram no empate em 2-2. Só jogão de bola, hein? Só jogão. A Copa Alterosa tem isso, né? Chega no final aí, nessa reta final, vai aparecendo os jogadores que já foram profissionais, jogadores aí que na várzea de destaque, que tem o destaque, por exemplo, vou dar um destaque do ADF, que é conhecido na Zona Norte, do Lalinha, acho que ele teve aqui. Ele teve aqui no programa. Ele é conhecido na Zona Norte inteira, é um cara que já é conhecido no campo de várzea, e é um cara que já não é novo, não é um cara novo, é um cara que dá carrinho, dá chapéu e, ó, caneta com ele mesmo, tá? Tá certo. A papelaria tá aberta. O ADF que leva vantagem, né, já que venceu por 1-0. Fábio Reoli, obrigado uma vez pela sua participação. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Você vai estar acompanhando essa rodada? Vou estar acompanhando essa rodada, ainda não sei qual jogo eu vou fazer por causa do Dia das Mães, né? Queria mandar um abraço para minha mãe, para minha esposa, para minha cunhada e para minha vovó. Então, já que você mandou alô, a gente tem um recadinho, sabe de quem? Lateral direito do Manchester City, o Danilo, que mandou pra gente aí um recadinho. Ele que tá, claro, torcendo pro Twister, né? Que é de Guarará, pertinho ali de Bicas, é da região do lateral. Vamos ver. Alô, galera de Guarará, alô, galera do Twister. Hoje estou passando aqui para mandar um abraço enorme para todos vocês, desejar muita sorte, muita força pro jogo de final de semana. Tô torcendo para vocês passarem de fase, se possível trazer o caneco para nossa região, hein?
Um grande abraço, vamos com tudo no final de semana aí. Bora, Twister! Grande Danilo. Arena Alterosa vai ficando por aqui. A gente se encontra na segunda a partir das 11 da manhã. Tchau, tchau.